Shalom, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Lavínia, sou do terceiro ano. Venho trazer aqui uma palavra para o coração de vocês. Venho meditado muito sobre esse assunto nesses últimos dias. Que quantas vezes nós nos deparamos com algumas situações que, quando vamos analisar, vemos que estamos deixando algumas coisas que era prioridade na nossa vida de lado e dando prioridade para algumas coisas que não são tão importantes naquele momento. E vira um problema comum em uma ordem errada. Eu cresci em um lar evangélico, um lar cristão, onde minha mãe me ensinava os princípios bíblicos, só que eu não me converti nessa época. Tinha um conhecimento da palavra, sabia tudo que estava escrito nas escrituras, mas não tinha um certo entendimento da coisa em si. Quando eu me converti aos meus 18 anos, eu entendi o que era o evangelho. Comecei a entender, na verdade, o que era o evangelho. Eu tinha uma lanchonete, com 17 anos eu abri essa lanchonete, com 18 anos eu me converti e eu pude ter o acesso de fato com o evangelho nessa época. E com a correria do tempo, por ter algo seu, você passa a entregar a sua vida, a gastar o seu tempo por aquilo que é seu, porque era um sonho seu. Foi como eu falei, que é um problema comum na ordem errada. Não é errado você abrir uma empresa, não é errado você gastar tempo com essa empresa. E eu me deparei como eu estava dando mais prioridade aos meus negócios do que aquilo que sempre de fato foi importante para a minha vida. E o tema para essa mensagem primeiro é Deus e depois vem o resto. Então, quando eu entendi que em primeiro lugar vem as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, depois vem o restante, eu parei e entendi. Não, eu estou trocando as prioridades. O que era princípios, eu estou deixando os princípios de lado que eu fui ensinada e estou focando em bens materiais. Como eu falei, não é errado você ter uma empresa, você ter vontade de ter bens materiais. Só que devemos colocar, não podemos retirar os nossos princípios por conta de algumas coisas que é supérflua. Em Mateus 6, 33, em Mateus 6:33 vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler mais uma vez. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, no meu momento onde eu percebi, eu tive um start daquilo que estava acontecendo na minha vida, que eu estava trocando, eu me deparei com esse versículo, onde Jesus vai falar, que quando buscamos em primeiro lugar as coisas deles, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não que eu deixei os meus negócios de lado, pelo contrário, mas eu não coloquei os meus negócios em primeiro lugar, porque era errado o que eu estava fazendo. Irmãos, se existe algo que Jesus vai deixar bem claro no Sermão do Monte, é que a nossa vida só vai encontrar uma direção quando entendemos a ordem correta das coisas espirituais. Então, não tem como eu buscar uma direção de Deus se eu não entendi o que Ele quer para mim ainda.
Então, para ele se revelar, para ele revelar as coisas espirituais para mim, eu tenho que andar na direção correta. Então, em primeiro lugar, é as coisas de Deus e depois vem o resto. Então, quando eu entendi isso, a minha mentalidade de evangelho mudou totalmente. Eu entendi que eu não posso buscar somente a bênção. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o abençoador. Eu não estou dizendo que você não pode colocar, você tem um empenho naquilo que Deus te deu, não, pelo contrário, mas você tem que ver muito a intenção do seu coração. Se o seu coração não está voltado somente para os bens materiais e você acaba se esquecendo das coisas espirituais. Então, não devemos buscar somente a bênção, procurar o abençoador só para receber a bênção. Então, devemos sim, em primeiro lugar, buscar a Deus e depois vem o resto. Se pararmos para analisar nos nossos dias atuais, vamos ver que as pessoas têm investido a ordem das coisas. É um problema comum na ordem errada. Então, uns decidem buscar bens materiais em primeiro lugar, outros querem riquezas, outros buscam uma família, outros ter um carro, ter uma casa, ter um cachorro, não sei, pode ser também que possa ser um sonho. Colocamos tantas coisas em primeiro lugar e quando chega na última ali, se pararmos para fazer uma retrospectiva da vida cristã, se pararmos para analisar alguns cristãos do lado de fora, vamos ver o que é de fato prioridade para cada um deles. Alguns não entenderam o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então tem colocado em primeiro lugar ter um bolso cheio, ter uma família, ter uma casa, ter um carro, ter status, porque é importante para a sua vida, ter uma carreira estruturada, ter uma faculdade concluída, e acaba colocando o principal em último lugar. Então, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter uma família estruturada, uma família saudável, eu quero ter filhos, eu quero cuidar da minha mãe, eu quero fazer uma faculdade, uma pós-graduação, entre outros, e Deus eu vou buscar por último. E acabamos de inverter os princípios, porque se nós recebemos algo hoje na nossa vida, é porque foi regado de oração. Então Deus respondeu às nossas orações e muitas das vezes não sabemos lidar com isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu não soube administrar o tempo de Deus com o tempo dos meus negócios. Eu inverti os princípios, colocando os meus negócios em primeiro lugar e Deus em último lugar. Onde chegou um momento onde Deus pediu para que eu renunciasse o meu trabalho. E eu entrei em uma guerra, um conflito com Deus, onde eu questionei Deus porque eu não busquei em primeiro lugar Deus e deixei que o resto ele cuidava das coisas. Eu coloquei o meu negócio em primeiro lugar. Eu fui me esfriando espiritualmente, deixando de ir aos cultos para prestar uma atenção maior no meu setor, no meu trabalho, sendo que eu tinha pessoas para poder auxiliar, mas eu queria estar ali presente. Então, eu deixei o princípio de lado. Eu deixei de buscar em primeiro lugar Deus e deixar que o resto ele cuidava. Então, o que eu estava fazendo era buscando ter bens materiais e deixando Deus em última opção. Que isso não deve acontecer na nossa vida, na nossa caminhada
cristã. Eu estou dando um exemplo da minha empresa que eu abri, mas talvez possa ser alguma outra coisa que você tem colocado como prioridade na sua vida. Talvez seja as suas redes sociais, talvez seja um tempo que você gasta no telefone, você perde tempo e esquece de buscar o principal, que é buscar a palavra de Deus. Então, em primeiro é Deus e depois vem o resto. Mas Jesus ele vai vir para inverter essa lógica. Por quê? Porque quando as coisas ocupam o lugar de Deus, passamos a ser escravo delas. Aí vai surgir, a ansiedade vai acabar mandando em nós, o medo vai nos mandar, o dinheiro vai nos mandar, a opinião das outras pessoas vão acabar nos influenciando e deixando da gente tomar a decisão principal do que é mais importante. E a vida vai acabar virando uma bagunça. E quando essa verdade entrou em meu coração e eu tive uma vida transformada por Cristo, minha mentalidade foi transformada, eu percebi que primeiro é Deus e depois vem o resto. Eu percebi que não fui criada para depender das coisas, de bens materiais. Eu fui criada para depender de Deus.